Esportes. Muito bem, estamos de volta. O programa de hoje tem promoção e atenção, tem prêmio especial hoje e amanhã também. Hoje o livro Aconteceu na Copa, da Raiz Editora. Você vai mandar, deixa eu ver se está de cabeça para baixo, não está não. Você vai mandar um SMS para o número 72250, 72250. Você vai escrever uma mensagem. Aliás, você vai colocar as duas letrinhas aí, MG, vai dar um espaço, tá? E uma frase sobre Copa do Mundo no Brasil. Sexta-feira a gente revela o nome do ganhador, portanto a sexta-feira, também conhecida como amanhã, a gente revela o nome do ganhador. Então você tem mais uma chance, pode ser a última, lembrando que nós temos amanhã, o Luan Doidão vai estar aqui amanhã. Ele atendeu o nosso pedido no ar aqui, obrigado, viu, Luan? Obrigado mesmo por ter atendido, estará conosco aqui amanhã. E amanhã a gente aproveita para sortear a camisa do Galo, na vinda do Luan, e anunciar também que ele estará na Irmãos Alvinegros lá no sábado de 11h15 a 1h45, lá numa manhã tarde de autógrafos lá. Olha aqui, decepção demais, né? Ontem, a torcida do Cruzeiro, claro, a torcida do Atlético evidentemente não ficou. A torcida do Cruzeiro extremamente decepcionada, Mineirão cheio, torcida animada, mas o tal gol do São Lourenço aconteceu logo no início. Deixou as coisas complicadíssimas para o Cruzeiro, que apenas empatou e está eliminado da Libertadores. Acompanhe na reportagem de Ricardo Ferri. Veja aí. Hoje o Cruzeiro é o Brasil na Libertadores, tem decisão, quartas de final, jogo de volta contra o São Lourenço, jogo de ida 1-0 para o time argentino. Agora o Cruzeiro precisa de 2 gols de diferença para reverter o placar e carimbar o passaporte para a semifinal. Olha lá o Mineirão, deve receber hoje 50 mil torcedores. Quem grita mais alto? Cruzeirenses? Libertadores é raça! Argentinos? Era o duelo do abençoado time do Papa Francisco. San Lorenzo presente com a bendição papal de Francisco, que está sempre com nós. Contra um outro Papa. É o time do Papa versus o time do Papa Títulos. Vamos lá, palpites para o jogo. San Lorenzo vai ganhar 1-0. Hoje é vitória, 3-0. E não é que os argentinos vieram em bom número. O São Lourenço é o único grande time da Argentina que nunca venceu a Libertadores da América. O primeiro título agora. O título que os argentinos tanto buscam já está na camisa do Cruzeiro. Amigão, tem uma taça aqui que é da Libertadores, é isso, né? O Cruzeiro encaminha a terceira esse ano? A terceira, com certeza. É o tri da Libertadores. Passaram-se 90 minutos. Quem se classificou? Observe ao fim do jogo as reações de cruzeirenses e de jogadores do São Lourenço. Foi um jogo complicado para o Cruzeiro. Logo aos 9 minutos, Piatti marcou para o São Lourenço. Era tudo o que não poderia acontecer. O Cruzeiro ficou abatido, perdido em campo. Pouco chegou, pouco fez no primeiro tempo. Na etapa final, o técnico Marcelo Oliveira mexeu no time, botou a equipe mais para frente com Ricardo Goulart e Dagoberto. O zagueiro Bruno Rodrigo empatou o jogo, 1-1, num gol de cabeça. Mas ficou nisso aí. O Cruzeiro está fora da Libertadores 2014, do sonho do tricampeonato. Já o time do Papa Francisco garantiu vaga na semifinal da competição. Existe um vencedor no futebol e foram eles. Acho que mereceram. A equipe lutou, não faltou dedicação em nenhum momento, mas é o futebol é isso, nós tentamos, lutamos e não deu. Tomou o gol cedo, eu falei, mas agora é levantar a cabeça, buscar os títulos para que a gente possa voltar para a Libertadores. Olha, vendo atentamente aí, daqui a pouco o Marcelo vai falar, Marcelo Oliveira vai estar... Eu vou fazer que nem o Gerson Canhotinho de Ouro lá no Rio. Ô Marcelo, é só isso, Marcelo? Cadê meu Cruzeiro do ano passado, Marcelo? É só isso, Marcelo? Você falou, hein? Você chamou a atenção segunda-feira aqui, Ramalho, você falou... Cuidado com essa bola que chega na linha de fundo e é cruzada, rasteira uma meia altura para trás, isso aí vem dando problema ao Cruzeiro. Você chamou atenção para isso. Aí não só disse aqui, como perguntou ao Bruno Rodrigo. Sim. Não é isso? Perguntou ao Bruno Rodrigo, Bruno, e essa bola? E foi exatamente o que arrebentou com o Cruzeiro ontem. Boa tarde, Ramalho. Rápido, boa tarde, Everton. Um abraço ao pessoal de casa e arrebentou rápido, né? Desfez tudo que o Marcelo Oliveira tinha planejado para o jogo. Eu perguntei ao Bruno Rodrigo, acho que na segunda-feira, na representação após o clássico contra o Atlético,
E de acordo com ele, a questão era apenas se concentrar mais, um pouco de falta de atenção, de concentração. Mas vem acontecendo sempre, né? Parece que estava alertando o Cruzeiro que isso aí iria eliminar o time da Copa Libertadores. Foi contra o Cerro, contra o próprio São Lourenço aconteceu, não no gol da Argentina, mas aconteceu também durante o jogo. E contra o Atlético o gol também saiu dessa forma. E o Cruzeiro, lamentavelmente, não ajeitou a casa nesse sentido. O Samúdio, mais uma vez, muito mal. O Cruzeiro de lateral esquerdo está complicado. O Egídio entrou um pouco melhor, mas mesmo assim não foi grande coisa. Goza de confiança. Exatamente. E aquela tá uma avenida pelo lado esquerdo do Cruzeiro defensivo ali. Ô, Cadu, eu entendo, eu juro que eu entendi o que o Marcelo pensou. Bom, eu vou colocar o Nilton, vou meter o Júlio Batista e o Marcelo Moreno, com o Dedé e com o Bruno Rodrigues, eu tenho 5 homens com qualidade na bola aérea, né? Aliás, vamos ouvir o Marcelo Oliveira antes de vocês falarem mais sobre o jogo e sobre as declarações do Marcelo, o trabalho que ele fez no jogo ontem. Roda aí, Felipe, por gentileza. Nós tivemos equívocos, erramos e acertamos, fomos infelizes em algum momento e faltou competência em outros também, mas é muito bom saber que o grupo do Cruzeiro um pode olhar para a cara do outro e com tranquilidade, sabendo que cada um doou o melhor. Quanto às mudanças, elas foram feitas com a intenção de melhorar, isso é sempre o que se faz. A convicção do técnico, comissão técnica, que tem o dia a dia com o jogador, que observa os jogos que se passaram, que apostou na experiência do Júlio, que apostei na bola parada do Nilton também, que vinha jogando bem, retomou bem. E toda a escalação, toda a substituição, ela tem risco. Isso você vai saber depois o que aconteceu. Nós temos um grupo forte, propagado por todos. Acho que não é a mudança de um ou outro jogador que pode ter nos levado a sair da competição. Quem não está envolvido aqui diretamente no futebol real, que é o dia a dia, e que aí não existe risco. O treinador tem que arriscar, tem que buscar. O Lucas Silva é um ótimo jogador, né? Por isso mesmo que eu o coloquei no time do Cruzeiro. Quando chegamos aqui ele não jogava, né? Ele estava no banco, às vezes nem participava do banco. Nessa trajetória aí, nesse percurso, ele foi entrando e foi jogando bem. O último jogo lá, o jogo que fizemos da Libertadores, achei que ele estava um pouquinho abaixo do que é normal. E o Nilton voltando com uma vontade muito grande, jogando bem lá contra o Atlético Paranaense, depois jogou bem, um jogador que já foi titular também. Então a ideia inicial e a aposta era o Nilton mais preso, né? E contendo o contra-ataque do adversário. Eu até passei por uma lâmina para os jogadores de que 4 jogadores atrás para conter o contra-ataque, um lateral, 2 zagueiros e o Nilton, e o Henrique à vontade para atacar, para chegar, usar sua experiência, seu toque, junto com o Ribeiro, com o William, com o Júlio Batista e o Marcelo, que vem bem também nos últimos jogos. Por que Júlio Batista em relação ao Goulart? Também o Goulart nas últimas partidas não tinha jogado tão bem, é um jogador importante, e o Júlio é um jogador experiente, voltaria à sua função com cabeceio, chute de fora da área, e realmente não deu certo. Marcelo, você não é um único culpado, não. E quando a gente fica destacando e tentando achar um culpado, automaticamente isso mostra uma certa arrogância de não enxergar no adversário qualidade, e um adversário que veio com uma proposta definida. Parece que o treinador chegou e falou, entra lá e faz um gol. Se fizer um gol, a casa cai. Porque o apetite do início foi muito diferente depois fez um gol, né? Ele falou isso, eu não vi, que eu estava lá em São Paulo, eu não ouvi. Ele falou isso, ele falou assim, nós vamos ser muito atacados, então a gente tem que fazer o gol de imediato, porque a gente sabe que a torcida vai ficar contra. Mas não foi tão atacado também, não. Não, mas eu tô dizendo, é porque eles acharam que o Cruzeiro iria jogando fora de casa na Libertadores. Agora, o que me chama a atenção nessas declarações do Marcelo é que ele disse uma coisa que para mim é uma certa incoerência. Ele falou que tirou o Ricardo Goulart porque não vinha jogando bem, mas o Everton Ribeiro não sai do time. Ele não está jogando nada. E o Júlio Batista? Porque é o principal jogador de articulação desse time, não está jogando nada. Cadu, o Cruzeiro teve 70% de posse de bola. Subentende-se que um time que tem mais posse de bola e que tem poder de criação, vai criar. Dos homens de criação, um deles seria, que é esse cara que leva com qualidade a bola da defesa lá para os homens de articulação,
que é o Lucas Silva, e um outro que faz isso também, se não vinha jogando bem, mas fácil com qualidade, que é o Goulart. Foi um erro Goulart e Lucas Silva não estarem no jogo ontem, Cadu? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Olha, há uma figura muito em voga, muito na moda aí no meio do futebol, uma expressão na realidade, principalmente por parte dos torcedores, que é o tal do profeta do acontecido. Eu falo em meu nome e no nome dos companheiros aqui, que a gente pode dizer que discordou de todas essas opções do Marcelo no time titular, desde segunda-feira e ontem até com mais ênfase. Para mim, o Newton não deveria ter entrado no lugar do Lucas Ontem Silva. vocês falaram que não deveria. Não deveria, Só claramente. teria o Júlio Batista. Que o Júlio Batista deveria ter saído para entrar o Marcelo Moreno, ou seja, o Ricardo Goulart deveria continuar no time, e mesmo entre o William e o Dagoberto, a não ser por questão física, o Dagoberto deveria começar. Então, ele montou o time em todas essas dúvidas, completamente diferente do que a gente tinha dito aqui ontem, e colocou o Marcelo Moreno, é verdade, isso a gente defendeu, mas a nossa tese era de que o Marcelo Moreno deveria entrar no lugar do Júlio Batista e ponto. A única substituição ia ser por aí. Então, para mim, fica confortável dizer que eu não concordei com essas opções, que eu acho que essas escolhas, essas alternativas estão por trás da má atuação do Cruzeiro, porque é inevitável você falar, uma discordância tão clara da escalação acaba pesando no nosso comentário. Agora, ao mesmo tempo que eu acho que o Marcelo errou muito no jogo de ontem, como toda eliminação da Libertadores é traumática, não acho que tem que sair, não acho que apaga todo o saldo positivo que ele tem até aqui hoje, que não torna o trabalho dele, que vinha sendo tão bom, ruim. Errou, né? Para mim, teve um peso aí na eliminação do Cruzeiro, mas a gente não pode enxergar o futebol de forma tão imediatista, de forma tão simplória. Não dá para enxergar o futebol dessa maneira, assim, perder um jogo, tem que sair, não é por aí. Agora, nos últimos tempos eu venho discordado de muitas decisões do Marcelo, e com relação às de ontem, repito, a gente falou na segunda e ontem com muita ênfase. Eu cheguei até a dizer, Everton, que eu queria muito a presença do Marcelo Moreno no time no lugar do Júlio Batista. Agora, se fosse para tirar o Goulart e colocar o Júlio Batista no meio, eu até preferia que o Marcelo Moreno não entrasse, porque o Júlio Batista no meio acaba tanto com o time do Cruzeiro, ele prejudica tanto com a sua morosidade, com a sua falta de dinamismo, falta de velocidade, não consegue dar ritmo, parece em outra sintonia, que no meio ele prejudica mais. Um jogador assim no ataque já atrapalha, mas como armador tira todo o ritmo do time. Então, eu fui muito contra a presença. Júlio Batista no meio, Ramalho, é uma opção que não tem como. Deixa eu só chamar um Twitter para o Brasil para você analisar, que a participação do telespectador é muito importante. Ele também, a Camila, aliás, da telespectadora, o Marcelo Oliveira provou que não sabe jogar mata-mata. Eu discordo, viu, Camila, de cara. O Cruzeiro jogou recuado, principalmente no primeiro jogo, e sem raça. Você acha que a Camila tem razão em alguma das coisas escritas ali, ô Brasil? Boa tarde. Boa tarde, grande abraço a todos. Primeiro o seguinte, o Cruzeiro não entendeu Libertadores, não entendeu que Libertadores não é firula, não é técnica, Libertadores é raça. Libertadores você tem que ter vontade, pegada, comprometimento. É diferente. O Cruzeiro não entendeu isso durante boa parte da competição e ontem também. Não entendeu o regulamento, porque se tivesse feito um gol fora de casa, teria uma situação mais tranquila. Foi omisso no primeiro jogo. Isso é fato. Aí o que assusta, que o Ramalho falou, e que eu falei, vem cobrando isso há muito tempo, desde o primeiro jogo, porque foi assustador no primeiro jogo. Toda jogada era a linha de fundo, o Vidjalba e o Bufarini, e cruzando para a marca do pênalti. No clássico aconteceu com o Tardelli. Ontem, de novo, a mesma jogada. E o Marcelo não conseguiu ter a competência para corrigir esse problema. Então, isso é assustador. Há uma aposta no Newton, para mim, um equívoco. O Newton ontem foi uma barata tonta, não jogou bem. E nós falamos aqui com muita tranquilidade. Tudo que aconteceu, como você bem disse, você foi muito feliz, sem essa de profeta. A gente falou porque a gente acompanha. Lucas Silva é o cara que pode ser o menino do chute a gol, a saída de bola. E quando você já está mexendo muito na estrutura, minimize o resto. Não mexe no resto não, que a mudança já está grande. A mudança já está maior. Não tinha que ter tirado o Lucas Silva, isso é evidente. Falamos do Júlio Batista. Júlio Batista vai jogar pela grife, pelo que representa e não pelo futebol que tem mostrado. E aí, nesse ponto, o Goulart ele ajuda muito mais, porque ele consegue, mesmo não rendendo, a opção seria por ele, porque é um cara que ajuda a marcação. Tinha que ser o Dagoberto. Vamos consolidar o resultado, aí depois você pega e faz a mudança. Não, deixou o Dagoberto para entrar depois, ele entrou bem. Com o Goulart e com o Dagoberto, o time teve outro rendimento, teve uma postura que poderia ter feito mais gols. Tem erro da arbitragem? Claro que tem. Para mim, depois analisando com calma,
a gente recebeu a informação que foram 2 pênaltis. Para mim não, foi só no Júlio Batista, no Marcelo Moreno. Para mim não foi pênalti, o Marcelo Moreno cai. E o Marcelo Oliveira tem que aprender com os erros, não acho que tem que cair, mas tem que aprender rápido com os erros. Ele está muito lento nas mudanças, fazendo substituição algumas das vezes e até escalação equivocadas. Viva a democracia, né? Eu discordo, não vi pênalti coisa nenhuma, nenhum dos lances. Eu quero até pegar o gancho no pé. Para mim, nenhum pênalti e nada como um dia após o outro, né? Para quem manda mensagem, para mim, o Cruzeiro, todo mundo está reclamando de 2 pênaltis. O Márcio Rezende falou, o Simon falou na Fox Sports, para mim não teve nenhum. O Cruzeiro não tem que reclamar da arbitragem. Digo mais, naquele lance da expulsão do jogador do São Lourenço, do Romagnoli, eu acho questionável. Não acho que configura um erro, mas o Dedé também empurrou ali antes. Por que o empurrão no peito não pode? Né? Para mim era amarelo para os dois ali pela confusão. Então, mal o Dedé e repito, para mim nenhuma reclamação da arbitragem. No total dos 180 minutos, o São Lourenço foi melhor assim em 3 dos 4 tempos com folga. E no último período ali que o Cruzeiro foi melhor, dá até para relativizar essa melhora, porque o São Lourenço ia ficar lá esperando mesmo, não ia fazer nada. Dimar, a gente está questionando muito aqui as saídas de Ricardo Goulart e de Lucas Silva. E o volante Lucas Silva, sem querer polemizar, ele disse que entendeu a opção do técnico Marcelo Oliveira. Ele fala lá e na volta você fala aqui. Roda aí. Por que você acha que o Marcelo te deixou de fora? Também não sei. Foi a opção dele e, como já disse várias vezes, vou respeitar sempre. Ele procurou um time com algumas situações que o Cruzeiro ia enfrentar hoje, bola parada, ele quis colocar uma força maior, bola parada, um pouco mais de marcação no meio também. E entendo perfeitamente, independente do resultado, acho que todos que entraram em campo hoje deu o seu melhor. Eu não sei se realmente pode ter, de repente, tido vontade de dar o melhor, viu, Lucas Silva? Mas o resultado final não foi satisfatório, não. 70% de posse de bola, 70% infrutíferos. Dimar Oliveira, Lucas Silva, Ricardo Goulart. Dá para mexer ou são titulares? Você mexe de um jogo para outro, de ontem não era para ter mexido. E aí, Dimar, como é que você analisa tudo isso? Boa tarde, né? Agora que você está falando. Boa tarde. Pô, tem 20 minutos e você não fala, Dimar? Os homens estavam falando muito hoje. Olha só. A gente falou isso aqui ontem. As mexidas foram profundas demais, numa estrutura de time que não tinha necessidade naquele momento, que era um momento decisivo. Você arriscou demais com situações que fizeram com que o Cruzeiro tivesse mais dificuldades do que acertos. A questão do Lucas Silva, sabe o que mais me chateia? É que todas as vezes que se tira o Lucas Silva, se fala assim, ele é um garoto, ele ainda vai melhorar. É um garoto que foi campeão brasileiro, é um garoto que foi titular absoluto no time de campeão brasileiro, é um garoto que fez a Libertadores e talvez tenha sido destaque do Cruzeiro em várias dessas partidas da Libertadores. Que o Cruzeiro não fez uma grande Libertadores, ontem só foi a tônica, o fechamento de uma história. Se esperava muito mais do Cruzeiro Libertadores. O melhor jogo do Cruzeiro foi o último da primeira fase. Depois disso, o Cruzeiro teve dificuldades em todos. Se decidia fora de casa, se vinha aqui para dentro, ele teve dificuldades em todos. Só que ficou todo mundo com aquela imagem da Libertadores do ano passado, que o Atlético tinha dificuldade, superava. Isso é pinta de campeão. O cara... Não existe isso, não se faz, não é teórico, é prático. Você tem que ir para o jogo. Não se coloca um jogador como o Nilton na referência de que ele jogou aonde? Nos jogos todos que ele entrou pelo Campeonato Brasileiro e que se tentou que ele pegasse esse ritmo, ele não foi bem. Então, assim, não era a desculpa, não era a história. Você não faz com que um meio-campo fique lento como ele ficou ontem e ainda tira quem vai levar a bola, que é o Lucas Silva. Você não pode deixar os seus laterais expostos da forma como eles ficaram, com um meio-campo que não conseguia marcar nem levar a bola para frente. Então, é difícil a gente chegar aqui e dizer no outro dia e falar assim, era uma crônica anunciada. É aquela história do eu falei, eu disse. Mas não é possível que a gente faz a leitura e o treinador que está lá todos os dias, claro que ele teve aquela história, depois é interessante a gente falar sobre isso, da questão de jogar futebol, isso é uma outra coisa que vale também a discussão, mas eu acho que não é isso. Hoje, todo mundo tem essa noção, o torcedor não é bobo, todo mundo vê jogo no campo, vê jogo nas emissoras, vê jogo por todos os lances, todo mundo vê o que acontece, não dá para enganar. Bruno Rodrigo já é o melhor zagueiro do Cruzeiro há muito tempo, o Dedé já está mal há muito tempo. Você pode falar do Tostão, do Fábio, do Alex, que o torcedor não acha ruim. Agora fala do Dedé, o mundo cai. Nós temos elogiado. Mas o Dedé nos 2 jogos foi muito mal. Então são situações que... E a gente esperava um acerto nisso aí. Mas o que a gente disse aqui ontem era, tira o Júlio Batista, coloca o Marcelo Moreno como ele foi bem e não mexe menos na estrutura. E outra coisa, o Everton Ribeiro, que a gente vem batendo nessa tecla, é preciso ver o que está acontecendo. Esse time não tem armação. E antes do jogo, na segunda-feira,
logo após o Ramalho ter dito sobre essa bola da linha de fundo e tal, eu ainda brinquei aqui, o Everton Ribeiro, ajuda aí, hein? Vamos jogar, hein? Vamos jogar. Só que eu ainda acho que o futebol do Everton Ribeiro aparece mais sem com o Goulart do lado dele e com o Dagoberto jogando junto. Eu ainda acho que não dá para mexer nisso, não. O William vem entrando e não vem jogando bem. O fato do Goulart não estar jogando bem, será que não tem alguma relação, de repente, até com a mudança desses volantes? Não sei. É uma coisa para ser conversada aí no Cruzeiro e resolvida. Tem Twitter aí, ô Felipe? Põe na tela mais um aí, por gentileza. Vamos lá. O Blue Cavalier. Desde que o JB foi imposto, também conhecido como Júlio Batista, ao time, o Cruzeiro parou de jogar. Aliás, o Cruzeiro parou de jogar. Tal como o Diego Souza, que atrapalhou o esquema. Bom, é uma coisa que deve ser discutida. Uma coisa deve ser discutida. Antes, eu só queria ouvir a sua opinião, Ramalho, sobre essa questão do Ricardo Goulart. Você não acha que ele tem que ser titular no Cruzeiro? Não dá. Ou seja, sua cabeça está lá na Alagoas. Uma coisa é, Júlio Batista tá mal, não é de hoje, tá mal. Agora, o Ricardo Goulart, no jogo da Argentina, foi o pior em campo, disparado. Não estou falando que é ruim, tá num momento muito ruim, tá muito mal. Errou tudo que tentou na Argentina. Mas é que você está analisando só ele, o time inteiro foi mal. Deixa eu concluir. Aí vem aquela coisa que muito torcedor fala, e comentarista também, taticamente o Goulart cumpre uma função assim, que não sei o quê. Mas cumpre. Quando joga, gente, não vem cumprindo há muito tempo, Brasil. Não ele cumpre, não vem rendendo, mas ele cumpre do jeito que vem jogando, não cumpre. Ele já cumpriu. Qual é a função dele? Aí é uma outra discussão. Aí é uma outra discussão. O Cruzeiro tem que achar um jeito de colocar os dois no banco nesse momento. Tem que achar um jeito, não dá. O Goulart e o Júlio Batista, como é que você armaria, Cadu, esse meio? Nesse momento. Com o Goulart e o Júlio Batista no banco, para resolver esse problema que está gerando muita discussão. Porque eu só tô vendo que o Marcelo está mexendo demais nesse meio campo e eu não acho que tem que mexer demais. O Marcelo Moreno vem entrando e mostrando que está numa fase, no mínimo, interessante. Você viu que ontem ele foi o jogador mais ativo desses homens de frente do Cruzeiro. Pedimos. Então, antes do jogo, todo mundo aqui falou, Marcelo Moreno deve assumir a posição de atacante desse time. Tá lá o Marcelo Moreno. Mas não mexe nos outros três, não mexe nos volantes. Pra que mexe? Eu não entendo isso. Por favor, Cadu. A gente já pediu o Marcelo Moreno no lugar do Júlio Batista e acho que tem que continuar como dono da camisa 9. Até uma outra questão, né? O Mike não jogou, não estava nem no banco porque estava machucado. Agora, se tivesse disponível, seria outro erro do Marcelo, porque a gente sabe que ele não iria colocar e o Ceará também foi mal. Então também não dá para aliviar nesse sentido. Agora, sobre o argumento do Ramalho, eu acho que no final, quando você falou aí para não jogar os dois, eu acho que é um argumento interessante para a gente analisar. Agora, comparar o Ricardo Goulart com o Júlio Batista... Não, eu não fiz isso. Não, eu sei. Mas é porque um entrou no lugar do outro. É gritante, é totalmente surreal pelo seguinte, o Ricardo Goulart até foi criticado também por nós, de fato não vinha bem em termos técnicos e em termos individuais. Agora, gente, o Júlio Batista no meio de campo do Cruzeiro não fez uma partida boa. Ele não fez nada. Com isso, no início dele no Cruzeiro, ele entrava normalmente no meio-campo e matava o time. Então, comparado com os dois, mesmo jogando mal nos últimos jogos, se tivesse que escolher um dos dois, e essa foi a opção do Marcelo Oliveira, é incrível escolher o Júlio Batista no meio, com a morosidade que ele vinha mostrando, com a falta de capacidade de dar ritmo, não conseguindo dominar uma bola. Então, esse erro é surreal. E só para dizer uma coisa rapidinho, viu, Everton? Porque a gente procura fazer uma análise, como fizemos também na eliminação do Atlético, a mesma é aqui com a análise do Cruzeiro. O Cruzeiro teve um problema sério. Quando eu falo que não entendeu o Libertadores, sequer entendeu a forma da arbitragem. Por quê? Qualquer toque que dá, os jogadores todos do Cruzeiro caem no chão. Não é possível que nenhum homem daquele tamanho, igual o Júlio Batista, qualquer troncozinho ele cai. Isso acontece com o Everton Ribeiro, com o Willian. Não é possível. Libertadores não é isso. E os caras não entenderam. Impressionante como a Libertadores tem uma pegada emocional, né, cara? Impressionante. A Libertadores é diferente porque ela tem essa pegada emocional. Manda muito. E o São Lourenço veio com uma postura definida, fez o que o treinador queria e depois só levou, né, na tranquilidade e tal. Daqui a pouco você fala, Ramalho, porque a Honda precisa chegar e desfilar. Pessoal, a Honda preparou uma super promoção para todos vocês. É a promoção Honda Vem Que Tem. São 5 motos por semana, viagens para o Superbike Brasil e você ainda pode ganhar a moto Honda dos seus sonhos. É isso mesmo, você poderá escolher a moto Honda que você quiser.
Gostaram aí da ideia? São 3 formas de participar. Você pode visitar uma concessionária Honda, realizar um serviço na oficina ou comprar uma motocicleta Honda. Aí, basta você retirar um cupom, cadastrar-se, aliás, ela diz caneta, não é no site. É no site que está aqui abaixo, tá? E depois é só você esperar o sorteio. Gente, é muito fácil, né? Pelo amor de Deus, sério mesmo, não esqueça, vá a uma concessionária Honda, entre, retire o cupom, são muitos prêmios e um poderá ser seu. Por que não? Não desperdice a sua sorte. Vá de Honda, a Honda, aliás, está com o site aqui na tela, honda.com.br/vem que tem, você pega um cupom, preenche através do site lá e depois é só torcer que ela chega, ela vem. Deixa eu falar agora do Galo um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta para falar do Cruzeiro, que eu sei que vocês estão loucos para discutir mais, né? Tem muitos, aliás, prepara os tweets aí. Nós precisamos ouvir o torcedor também. Vamos falar do Galo agora, as laterais do Atlético, muito questionadas também, né? São as posições que mais preocupam o torcedor. E pensando nisso, o técnico Levi Coupe pegou pesado no treino de ontem. Veja aí as imagens. Cruzamentos. Muitos cruzamentos. Levi Coupe está aproveitando bem a semana sem jogos, viu? O comandante tem cobrado principalmente dos laterais. Emerson Conceição que o diga. Não, na verdade não é pontaria, porque quando a gente chega na linha de fundo, a gente tem que, claro, a gente sempre tem que estar levantando a cabeça para os jogadores de postura alta, que é como o Jô, Leonardo, Otamendi, então a gente procura avisar esses jogadores mais altos. E é verdade, quando às vezes a bola não chega bem para esses jogadores, é verdade que durante os treinamentos a gente tem que aperfeiçoar mais para quando chegar no jogo, errar o menos possível. Então eu penso que não vejo erro, que é erro de pontaria, é só a gente estar mais concentrado para poder fazer um bom cruzamento para os atacantes estar à disposição para poder fazer os gols necessários da equipe. As finalizações também estão aprimoradas, olha aí, quase 25 minutos só de conclusões. Nem os volantes escaparam dos trabalhos. Tá precisando. Eu e o Pierre, pessoalmente, estamos chegando bem na frente ali. E como ele fala sempre, uma hora sobra ali, tem que estar preparado para fazer. Cobranças do comandante para melhorar a pontaria que está menos calibrada este ano. Foram 38 gols em 27 jogos, média de 1,4 gols por partida. Bem diferente de 2013. Com o futebol ofensivo, o Galo balançou as redes adversárias 131 vezes em 61 jogos, média superior a 2 gols por jogo. Afinal, qual será o motivo da queda de produção do setor ofensivo? Esses novos treinadores jogam mais, eles dão ênfase mais para a defesa, né? Para segurar mais o resultado, sair mais na boa, volante, um lateral. Cuca não, né? Cuca saía os 2 laterais, saía o volante e dava certo, né? Cada um com seu estilo, o importante é a gente conquistar a vitória. Os cruzamentos, as finalizações e os outros fundamentos serão colocados à prova mais uma vez contra o Santos no domingo. Oportunidade para fazer bonito no primeiro jogo do Galo na Arena Pantanal. Chance para a equipe começar a decolar no Brasileirão. Tem um time lá de qualidade, o Santos, mas a equipe nossa está bem também. Um campo grande, que vai ter muito espaço. Essa equipe é rápida também. E vamos buscar o resultado, sim. Tentar voltar com os 3 pontos aí, tem 2 jogos fora difíceis. No mínimo vamos buscar uma vitória ou um empate. O Atlético pode, depois de mais de 2 meses, conseguir 2 vitórias seguidas. Vencer o Peixe seria mais um passo para o Galo finalmente entrar nos trilhos em 2014. Que nível, hein? Bela edição. Olha aqui, Edmar, a gente está vendo, o Cruzeiro veio num patamar muito acima dos demais ano passado e a regularidade, mas o bom elenco fez ele ganhar de sobra o brasileiro. Com isso, o São Paulo se reforçou, o Corinthians se reforçou, o Fluminense se reforçou e a gente está vendo o Atlético tem o problema do dinheiro retido e tal. Não acho que isso, não entendo que isso seja motivo para não ter, sei lá, para não se mexer. Mas te preocupa todos os outros times terem se reforçado e o Atlético não?
Preocupa isso. E aí ontem, você estava em São Paulo e a gente trouxe a informação de que o Levi tinha jantado com o Elias Moisés, que é o homem do futebol do BMG. Então, ou seja, ele está procurando alternativas aí para investimento para tentar melhorar essa circunstância. Mas sabe o que preocupa muito também? É o Levi chegar na altura do campeonato e começar a treinar fundamento. Hoje, até onde nós vamos desse jeito? Eu sei da necessidade de você acertar um time, de você acertar uma história, mas a ênfase total na questão do fundamento, ou seja, o time está tão mal no sentido amplo da palavra que é necessário você dar uma força em situações que cada um já tem a sua história. É aquela velha reclamação do treinador, que os caras têm fundamento. Olha a faixa etária desses jogadores do Atlético, eles estão fazendo fundamento. Dá pra gente entender o futebol dessa forma? De um time que tem e vai buscar e quer buscar a ponta do futebol brasileiro? Você sabe uma coisa que eu não entendo, Cadu, Brasil, Dimara, Ramalho, pessoal de casa? É porque que se mantém durante tanto tempo jogadores que o custo-benefício é péssimo. Mas a base tem muita base que não treina esses fundamentos. Não treina. Hoje, base, eu não vou criticar o trabalho de base, não. Não, pelo amor de Deus. Eu não acompanho. Tem muita base. Até porque quando o Tele treinava o fundamento, todo mundo achava lindo, né? Não, e até porque esses jogadores que estão aí... Eu entendo que quando o Levi está detectando isso, ele está querendo corrigir porque ele ficou assustado com o que ele viu. Mas é isso que eu estou falando, você vê o nível da situação. Minimizar esse tipo de situação, porque hoje o Atlético não tem, sem o Marcos Rocha, um bom cruzamento. É só cruzamento errado. É válido o que ele está fazendo, você vai dar 10, 15% de só resultado. Só que isso atrasa forma de jogar, posicionamento de jogo, forma tática. Fica treinando fundamento com um jogador que não tem qualidade, aí, meu amigo, não vira. Não vira. Eu não vejo, sinceramente, é aquilo que a gente sempre diz aqui, não é? O cara tem direito de te assistir e falar, eu odeio o comentário do Júnior Brasil. E você tem o direito de ver ele jogar e falar assim, eu acho que esse cara é muito ruim de bola. Né? Eu não gosto do comentário do Cadu. O Cadu pode chegar aqui e falar, não gosto do seu futebol. Claro. Né? Então eu não vejo, sinceramente, eu não vejo por que você manter no grupo jogadores como o Rosinei, o André, o próprio Neto Berola. Eu estou falando que é o seguinte, você não tem que vender, mas troca. O Palmeiras foi lá buscar o Henrique. Mas eu acho que o Henrique fez 4 jogos, 4 gols. Então, o Atlético está se mobilizando para buscar. Mas agora, Brasil, tem 1 ano e meio que a gente está pedindo isso aqui. Conquistou a Libertadores. No dia seguinte a gente chegou aqui e falou: o Atlético precisa se reforçar. O Atlético precisa se reforçar. Aí ficou o semestre inteiro. Aí não se reforçou. Aí no final do ano, aquele drama para escrever jogador para o Mundial. Aí entrou 2014. O Atlético precisa se reforçar. Mal dinheiro. Eu imagino que eram grandes contratações. Será que ninguém quer o Berola, o André, o Rosinei? Acho que eles Só que ninguém quer. Não dá para fazer um negocinho. A gente vê time fazendo um negocinho. Não dá para... Pô, não dá para entender. Tá muito atrasado. O caso do Rosinei, eu sempre gosto de ressaltar, e você tem razão no que você está falando, não dá mais para jogar, tem que negociar mesmo, acho que tem que procurar um momento dele sair, não acho que tem que ter oportunidade de entrar durante o jogo, muito menos ser titular. Rosinei já mostrou que no Atlético não dá, teve muitas oportunidades, teve mais chance do que deveria até, e já provou, olha gente, não tem jeito mesmo. Só que quando ele veio, a gente tem que aliviar para a diretoria, e foi uma contratação que todo mundo elogiou, inclusive eu, surpreendeu coisas do futebol, não Mas jogou. É que o time estava tão bem montado acima do futebol dele, ídolo, que ele jogou e não apareceu. Não, mas a lembrança do futebol do Rosinei até no antes da chegada do Atlético demais. Mas você vai precisar de ficar 2 anos com o cara no elenco para ver que não... essa parte agora, essa parada que a gente vai ter é que eu imagino que o Atlético vai apresentar algo, porque precisa. E dentro do que você falou, mesmo não tendo dinheiro, seja parceria, ou isso, ou BMG, ou não sei o que, vamos buscar, vamos trocar. Isso tem que acontecer, é uma necessidade. O exemplo do Levi treinar fundamento na lateral é isso. Mas sabe o que eu vejo? Eu tenho que correr aqui, o Felipe tá cobrando de mim aqui, mas só um detalhe. Aí você olha lá pro Atlético Paranaense, você vê o Marcelo atacante. Aí você vê o Manuel. Aí o São Paulo vai lá e busca. Faz um negócio, tira o cara vai para fora e depois volta pro São Paulo. Aí o Corinthians vai lá e consegue trazer o Elias. Aí o Palmeiras vai lá e pega o Henrique. Aí o Santos faz um negocinho, vira e mexe, aparece um cara bom de bola lá. Eu não vejo isso aqui. Eu não vejo isso aqui. Sabe, você descobrir um jogador, sabe? Cruzeiro com Ramírez, por exemplo. Trouxe, nossa, canela fina, esse cara. E aí, de repente, o cara chega na seleção. Você não vê acontecer isso, sabe? Então, eu acho que falta ousadia, mas acima de tudo, o olheiro tem que enxergar, cara. Olheiro cego não rola. Olheiro ou treinador? O cara tem que trabalhar. O cara tem que trabalhar, Dimara. E não adianta ver pela televisão, não. Nem assistir DVD. O cara tem que pegar aqui e rasgar lá pro interior da Argentina, lá para ver jogo lá.
entendeu? Vai lá para o Giovani, que um dia jogou no Santos, aquele 10, o Giovani. Descobriram ele lá no Paysandu, lá, pô. Vai lá olhar. Traz o cara. Não estou dizendo que isso é o caminho para você montar uma seleção, não. Mas, pô, não é só contratar. Não, vou contratar e esperar dar resultado. Contratar e esperar. Busca algumas coisas também. Alguns jogadores. Muito. Futebol sul-americano. Tem um monte, tem 4 únicos. Não ganham, acho que... Nem... E mostrou treinador também. Deixa eu falar aqui do... Já estou indo, pessoal. Relaxa aí que eu já estou indo para o break. Peraí. Eu preciso dar um recado para o meu amigo aposentado. Você acaba de ganhar mais uma chance de aumentar a sua aposentadoria. É isso mesmo, porque o prazo prorrogou e você não pode perder mais tempo. Você que trabalhou durante anos, aposentou pelo INSS, mas após a sua aposentadoria você continuou trabalhando ou você simplesmente trabalhou, você sabia que pode aumentar o seu benefício? Isso mesmo, você aposentado do INSS pode aumentar o valor da sua aposentadoria antiga. De repente você ganhava um salário mínimo, você pode passar para até 4.390. Desaposentação é legal e é seu, te pertence, é a oportunidade de aumentar a sua aposentadoria. Olha o valor aí, hein? R$ 4.390,24. E o melhor, o prazo prorrogou. Portanto, essa é mais uma chance. Vamos lá, não perca tempo de aumentar o valor da sua aposentadoria. Só que você tem que ligar agora. Você aposentado, 2512-0900. 2512-0900. Se você trabalha ou trabalhou após ter aposentado pelo INSS, ligue agora para 2512-0900. Vou repetir bem devagar. 2512-0900. Olha que beleza, hein? Saber que você pode chegar ao valor de até R$ 4.390,24 na sua aposentadoria, tem que correr, né, meu amigo? Ligue 2512-0900 e peça hoje mesmo sua desaposentação, antes que o prazo acabe. Mas tem que ligar agora, 2512-0900. A gente vai para um rápido intervalo, já mais Cruzeiro, hein? Tô vendo que o povo tá doido aqui para falar mais sobre o Cruzeiro e tem mais do Galo também, hein? Será que o Léo Gomide vai trazer aí pelo Twitter alguma novidade? Será que tá chegando o lodeiro aí? Daqui a pouco na volta. Como é que é o negócio? Repete. O São Lourenço treinou com o Atlético hoje pela manhã na Cidade do Galo, mas algum jogador ficou? Não tem nem jeito, né? Porque vai seguir na Libertadores. Intervalo rápido, 2 minutinhos só, até já.